pessoal, estou de volta com uma resenha, uma vídeo resenha de um livro maravilhoso. Vocês já devem ter visto no título qual livro é Jornada dos Anjos. Esse livro aqui eu comprei na Black Friday do ano passado, de 2015, e foi um livro que por muito tempo eu desejei ler, porém tem algo assim bem estranho, assim, bem curioso. Porque eu não sabia direito do que se tratava esse livro. Eu vi essa capa, eu vi esse título e me apaixonei, simplesmente isso. Eu queria ler a todo custo. Então, ano passado, já que esse livro aqui é um pouquinho caro, eu aproveitei uma promoção no dia da Black Friday, e daí comprei. E início desse ano, de 2016, eu li. Gente, o livro é maravilhoso. Entrou pra minha lista de favoritos, assim, dos livros, de todos os livros que eu li até hoje, ele entrou pra lista dos meus favoritos. Esse livro aqui, ele não é muito pequeno. Até quando eu comprei, eu achei que ele fosse menor. Paradinha para o momento, cachorros latindo. Às vezes tem que parar, gente. A cachorrada abre a goela e daí tem que dar uma parada, desculpa. Falando no tamanho do livro, ele tem 569 páginas. Mas afinal, do que se trata essa Jornada dos Anjos? Esse livro aqui trata de 4 épocas diferentes. A gente até fez uma marquinha aqui para passar as informações certinhas para vocês. A primeira etapa, a primeira época que ele relata é de 324 depois de Cristo. Depois do ano, da época, de 1402, depois 1841 e dias atuais. É bem interessante. Ele começa falando de Roma e da construção, da criação da Igreja Católica. E, gente, tem muita informação legal. E o mais interessante é o seguinte, que eu achei bem legal. Por exemplo, lá na época de Roma, da construção, da criação da Igreja Católica, tem alguns personagens, por exemplo, Constantino, Constança, Fausta, Marco, Núbio, enfim. Ó, aqui tá os nomes deles. Aí, na outra época de 1402, está o nome desses espíritos aqui, qual nome eles tiveram na época de 1402. A mesma coisa em 1841 e dias atuais. Então, são os mesmos espíritos e os nomes que eles tiveram nas épocas citadas no livro. Então, dessa forma, esse livro aqui fala da evolução de cada espírito. Ele pegou alguns espíritos, digamos, como principais, para contar a trajetória deles, né, de crescimento. Por exemplo, tem um espírito lá que realmente não aproveitou a sua encarnação, ele não cumpriu com a sua missão. Então, na outra época, ele veio com certas provas, com certas missões, para compensar o que ele não fez e para evoluir, para aprender o que ele deveria já ter aprendido. Então, vai mostrando a evolução de cada espírito e o que cada espírito fez com as provas que lhe apareceram e com a sua missão. Porque do momento que a gente encarna, a gente esquece o que planejou, para aqui na Terra a gente poder escolher, o livre-arbítrio. Então, fala disso, né? De cada espírito quando desencarna, o que ele se propôs a fazer, o que ele se propôs a desenvolver aqui suas habilidades aqui na Terra, e depois mostra o que realmente ele fez, se ele conseguiu cumprir a sua missão ou não. E é bem interessante que ele também fala dos dias atuais. E no final do livro, aqui fala que a grande maioria dos acontecimentos citados aqui, realmente aconteceu. Sim, aconteceram. Tudo que está escrito aqui, vamos dizer, são fatos reais. Porém, o livro, o autor,
que é um romance psicografado por Sandra Carneiro. Mas na hora de editar o livro, enfim, eles mudaram alguns nomes, porque como fala dos dias atuais, teriam algumas pessoas, algumas personalidades, que iam ser reconhecidas no livro. E como se trata de fatos reais, como se trata de acontecimentos reais, é complicado, né? Então poderia causar um tumulto. Ninguém imagina a reação das pessoas. Então, como são fatos reais, são fatos que aconteceram, alguns nomes foram modificados. Mas no final do livro eu achei bem interessante, porque quando eu comecei a ler eu não sabia que esses fatos eram reais. E eu comecei a pensar assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Ou se aconteceu, é bem interessante analisar sobre essa visão. E quando eu terminei o livro, eu vi que tudo era real, realmente. Então é um livro maravilhoso. Eu super recomendo ler, ele não é muito pequeno, mas é um livro que você lê rápido, é um livro que vai despertando a curiosidade. É muito, muito bom. Eu recomendo. Só que depois de ler esse livro, eu descobri que tinha um livro anterior a esse, que é o Exilados por Amor. Não que um livro interferisse muito no outro, mas aqui tem algumas pequenas citações de acontecimentos que aconteceu em Exilados por Amor, mas não interfere, gente. Eu li primeiro esse aqui, quero ler agora Exilados por Amor, eu coloquei na minha lista de desejados, pretendo assim que eu puder adquirir e ler, mas não interfere, tá? Se vocês quiserem ler como eu fiz primeiro esse aqui e depois Exilados por Amor, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem ler aquele primeiro e depois esse, eu acho que até vai ficar melhor, mas não interfere muito, é tranquilo. E maravilhoso, eu super recomendo. Eu vou procurar fazer vídeo resenhas curtinhas, mas acredito que dessa aqui ficou um pouquinho maior, porque é um livro maravilhoso, super recomendo. É uma aula de história, é realmente uma aula de história, e principalmente na construção da Igreja Católica. Gente, a construção, o relato que eles fazem é surpreendente, assim, é maravilhoso. Onde o livro mostra as intenções por trás, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas queriam realmente, quais eram as intenções do povo, quais as intenções das pessoas que tinham poder. Então é muito, muito, muito interessante, eu super recomendo. Então vai uma dica aí pra vocês, uma comprinha ou um pedido de presente. É maravilhoso. Por favor, esse eu recomendo. Leiam esse livro, depois vem aqui nos comentários falar pra mim, contar pra nós aqui, pra todo mundo que assiste, o que vocês acharam, certo? Então fica a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sugestões de vídeos, podem comentar aqui, podem deixar comentários. Eu coloquei uma meta que eu vou responder todos os comentários. Então podem comentar à vontade que eu vou responder, certo? Grande abraço, fiquem todos com os anjos de luz e até o próximo vídeo.